Olá, bom dia família, bom dia a todos. Hoje estamos aqui mais um dia juntinhos, hoje é quarta-feira e vamos nesse momento dar início à nossa aula de História. Vamos fazer as correções da aula passada, tá bom? E aí, já estão no cantinho de vocês aí, que vocês estudam, com um lápis, com estojo, com o livro tudo direitinho? Então vamos começar? Vamos? Vamos lá. Infância no passado e no presente. A infância é o tempo de vida de uma pessoa que vai do nascimento até o início da adolescência. A infância é uma fase muito importante da vida, em que muito aprendizado é adquirido. Nesse período, as pessoas aprendem a andar, a falar, a escrever e ler, e também a se relacionar com os outros e com as comunidades que participam. Para que as crianças cresçam de forma saudável, é preciso haver condições fundamentais, que são educação, saúde, alimentação, lazer, cultura e liberdade. Desde 1959, esses são os direitos de todas as crianças do mundo e estão estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança, criado pela Unicef. O direito ao amor e à compreensão dos responsáveis pelas crianças também foi incluído nesse documento. No Brasil, o documento que transformou esses direitos de lei se chama Estatuto da Criança e do Adolescente e foi criado em 1990. Nele, as crianças são entendidas como portadores de direitos que devem ser respeitados para que se desenvolva com saúde, dignidade e proteção. Há mais de 100 anos no Brasil, não havia leis que protegiam as crianças do trabalho infantil. Por exemplo, sendo assim, era muito comum elas trabalharem fora de casa para contribuir com o sustento da família. No passado, crianças vendiam jornais, trabalhavam em indústrias, engraxavam sapatos, transportavam mercadorias. E a maioria delas não frequentava escolas. E muitas vezes não tinham acesso a uma alimentação adequada, nem a lazer. Além disso, durante os anos em que os africanos e seus descendentes foram escravizados no Brasil, crianças também eram escravizadas e realizavam os mais diversos serviços na cidade e no campo. Atualmente, o trabalho infantil é considerado crime e deve ser denunciado aos órgãos que fiscalizam os direitos da criança, como o Ministério Público. Então, aqui nós podemos ver, que a Declaração Universal dos Direitos das Crianças é um órgão que olha pelas crianças e observa se elas estão estudando, se elas estão tendo uma boa alimentação, se elas estão sendo amadas. O trabalho infantil, atualmente, é crime. As crianças têm que estar na escola, estudando, para que elas venham a ter um futuro próspero, para que elas sejam alguém na vida, para que tenham a sua formação profissional. Não é isso? E esses direitos da criança, que se encontram no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles devem ser respeitados, ok? Vamos ver as atividades então. Leia alguns princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos da Criança. Princípio 1. A igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Ou seja, não importa a cor da sua pele, não importa a sua religião, não importa a sua nação. Todas têm que ser respeitadas da mesma forma. Respeitadas e amadas. Princípio 6. Ao amor e a compreensão por parte dos pais e da sociedade. Elas devem ser amadas por parte dos pais e da sociedade. Princípio 7. A educação gratuita e ao lazer infantil. Educação gratuita são as escolas públicas. E ao lazer infantil são os espaços, que nós temos aí de lazer, como nós já vimos nas aulas passadas,
Princípio 9. A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. As crianças precisam ser protegidas e não deve haver exploração nos trabalhos, no caso, trabalho infantil. Princípio 10. A crescer dentro de um princípio de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Tem que estar num ambiente onde seja solidário, né? Onde um olhe pelo outro e principalmente por ela, que é a criança. Deve haver compreensão, precisamos compreender, né? O lado infantil, né? Ter a compreensão, a paciência, a amizade e justiça entre os povos. De acordo com o texto e seus conhecimentos, responda as questões. Por que esses direitos são importantes para você e para todas as crianças? Por quê? Você respondeu, não foi? Então, bom, vamos lá. Por que são importantes? Porque garantem uma vida digna e o desenvolvimento pleno na infância. Garantem uma vida digna e o desenvolvimento pleno na infância. Letra B. Escreva exemplos de como esses princípios são colocados em prática no cotidiano das crianças. Como? Como é que esses exemplos, né? Todos esses princípios são colocados em prática? As crianças não podem ser alvo de preconceitos, não é isso? Devem conviver de forma harmoniosa com seus familiares, devem frequentar escolas e ter tempo para brincar, não trabalhar, nem ser abandonadas, entre outros exemplos, não é isso? As crianças devem ser amadas, devem estar na escola, devem ser protegidas, não podem trabalhar. Professora, nesse momento nós não estamos na escola física, não é isso? Mas nós estamos na escola o quê? Online. Esse momento é um momento atípico, em que a sua casa foi transformada num pedacinho da escola, assim como a minha casa foi transformada num pedacinho da escola. E juntos nós formamos a escola, não é isso? Através do conhecimento, através do material didático, através dos vídeos, aulas, através da plataforma, a educação, o ensino continuam de forma online, não é isso? Bom, número 2. Use as palavras do quadro e no caderno escreva um resumo sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Então aqui tem vida, dignidade, alimentação, educação e lazer. Você vai formar aí, né? Ele quer que você resuma. Use as palavras do quadro e no caderno escreva um resumo sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Você vai unir 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 palavras formando um resumo sobre os direitos da criança e dos adolescentes, ok? É você formar um textozinho incluindo essas palavras, bom? Continuando então. Agora, na página 30, é o direito à expressão e à informação. O que é o direito à expressão e à informação? É quando você pode falar, expor as suas ideias, colocar aquilo que você está pensando, ok? A liberdade de pensamento e de expressão são direitos humanos, importantes em um país democrático. Ter esses direitos garantidos significa que as pessoas podem pensar e expressar suas opiniões livremente e ainda ter acesso às informações que quiserem sem qualquer proibição, ok? Por que democrático, né? Porque segue de um princípio de igualdade entre todos os cidadãos. O Brasil é um país que vive a democracia. Então, as pessoas podem expor os seus pensamentos, né? Expor a sua linguagem e falar no rádio, na televisão, num vídeo, ok? É lógico, né, que nós precisamos pensar naquilo que nós estamos falando, para que as pessoas possam ouvir e compreender, né? Sem criar atritos, né? Você falar aquilo que deve ser falado de acordo com a situação, de acordo com a notícia, de acordo com o momento, não é isso? Então, vamos lá. Temos aí 3 imagens. Uma senhora que está lendo e um menininho que está, parece o celular, né?
Na segunda imagem, nós temos aí um casal, né? Um casal que estão ouvindo as notícias pelo rádio. E no terceiro momento, temos aí duas senhoras e diz assim: eu entendo o seu ponto de vista, mas penso em outra forma. Elas estão conversando, elas estão aí dialogando, né? Ter liberdade de pensamento e de expressar ideias também significa ouvir e respeitar as diferentes opiniões, crenças, culturas e a posição social das pessoas com as quais convivemos no mundo. De modo geral, as pessoas não vivem sozinhas, mas em comunidades e grupos com os quais compartilham espaços e histórias. Pensar no outro e no que é justo para todos e respeitar os diversos pontos de vista é uma atitude cidadã. Na ilustração, há a representação de pessoas exercendo o direito da liberdade de pensamento, de expressão e de acesso à informação. Então, na primeira imagem, nós estamos vendo aqui, né, um casal assistindo a TV, recebendo informações, um jovem lendo, ele está recebendo informações através da leitura. Por que ouvir, respeitar e entender os diferentes pontos de vista das pessoas é uma atitude cidadã? Por quê? Porque ouvir, respeitar e entender os diferentes pontos de vista das pessoas é uma atitude cidadã. Por que será? Porque a liberdade de pensamento e de expressão são direitos humanos importantes e para que sejam colocados em prática. É preciso que as pessoas aprendam a ouvir as opiniões, respeitando as crenças, culturas, posição social e outros indivíduos. Então, nós precisamos aprender a ouvir, né? E respeitar a posição do outro. Você não é obrigada a aceitar, mas você pode ouvir. Você está de acordo com essa opinião? Aí já é um outro detalhe. Mas ele tem o direito de falar e você de ouvir, ok? Que é um direito democrático. Página 32. Alguns temas da atualidade provocam muito debate porque as pessoas têm diferentes opiniões sobre esses assuntos. Um desses temas é o uso de celular durante o estudo escolar. Conheça diferentes pontos de vista sobre esse tema e analise a foto. Vamos lá. Fonte 1. Não tenho dúvida de que o celular atrapalha os estudos. Tenho notado piora na minha concentração, perda de memória e me sinto muito cansado. O relato é de Renan Costa, 20 anos, estudante de Direito. Existe um lado positivo. Em um instante, tenho acesso a textos acadêmicos, a leis. Mas quando uso o celular em excesso, me sinto menos produtivo. Ele completa. Segundo ponto, fonte 2. Com acesso à internet, os dispositivos móveis se transformam em janelas para todo tipo de informação. Textos, imagens, videoaulas, testes, jogos, objetos digitais de aprendizagem, museus virtuais e outros. Com tantos recursos, o celular pode ser usado para tornar os alunos ativos na busca por conhecimento, ao mesmo tempo em que deixa as aulas mais divertidas e dinâmicas. E fonte 3, estamos vendo aí uma sala de aula, incluindo aí o tablet, né? Incluindo aí o material digital, ok? Agora vamos lá. Na página 33, de acordo com a leitura das fontes, responda as questões. Foram 3 fontes. Letra A. Que posicionamentos são apresentados sobre o uso de celular durante o estudo escolar? Então foram colocados 3 posicionamentos, não foi isso? 3 fontes. Fonte 1 é contrário ao uso do celular, porque, segundo essa fonte, né, o uso do celular é o aparelho que desconcentra, deixa ele cansado. Na fonte 2 é favorável, é pedagógico. E na fonte 3 é positivo, pois é usado na leitura e o
uso do celular no cotidiano dos estudos. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Que foi necessário haver aulas online. O celular é um objeto importantíssimo, não é isso? Para que a gente possa se conectar. Bom, na letra B, eu já havia falado com vocês, né, sobre essa questão aqui, né, dessa pergunta. Diz assim: entreviste um adulto de sua família sobre o que ele pensa do uso celular nos estudos, né, e registre a opinião dela. Nesse momento, o celular é importante, muito, muito, muito. Sem ele, não teríamos como estar nesse momento aqui, né? Eu do lado de cá e você desse lado, e a gente compartilhando conhecimentos, não é isso? Você é a favor ou contra o uso do celular durante os estudos? Escreva uma justificativa para a sua opinião e conte a sua resposta aos colegas, né? Então, aí você vai colocar a sua opinião, ok? Você é a favor ou contra o celular durante os estudos? Sabemos que o celular é muito útil, sim, mas temos que ter, no momento que estamos com ele para estudar, nós devemos estar com ele para estudar e não ficar no momento de estudar entrando em Facebook e no zap do colega, senão a concentração vai embora, não é isso? Vai embora. No momento de estudar, precisamos nos concentrar no estudo, que está no celular, na pesquisa, na aula, no videoaula. Não é isso? O povo indígena Paracanã, que vive no estado do Pará, resolve problemas cotidianos realizando uma reunião chamada Tecavá. Acho que é isso, criança, Tecavá. Essa reunião é realizada somente pelos homens, durante a noite em um local distante das moradias. Os chefes conversam com os demais membros da aldeia sobre as necessidades do grupo e os acontecimentos do dia. Eles também contam a história de seus ancestrais e seus mitos. Quais são as diferenças entre o modo como os indígenas Paracanã debatem e resolvem questões do cotidiano e o modo como você e sua família fazem isso? Bom, aqui as diferenças são, né? O fato de todas as pessoas da família ou apenas as pessoas adultas debatem questões relacionadas ao cotidiano familiar. Ou seja, debate é uma coisa assim muito, muito adulta, não é isso? Principalmente relacionada ao quê? Aos problemas familiares, né? É claro que muitas das vezes os pais, né, colocam, né, a posição ou algum tipo de problema que esteja no momento de acordo, né, com a sua linguagem, de acordo com os problemas da sua família, ele passa sim para os seus filhos, né? Passa para todos os membros da casa, não é isso? E nesse momento de distanciamento, muitas pessoas estão fazendo os debates, as conversas, né? Através, né, de plataformas, né? Como nosso encontro às terças-feiras não é pelo Google Meet, não é isso? Eu encontro você e mais uma opção de coleguinhas, não é assim? Então, cada um tem uma forma de debater, de conversar, de expor as suas ideias, né? De acordo com o seu ambiente familiar, de acordo com o ambiente onde se encontra, não é isso? No caso aqui dos índios, eles se reúnem para conversar, né? Aí deixou para você, como vocês fazem, né? Como a sua família faz, não é isso? Bom, quais são as diferenças entre o modo como os indígenas debatem e resolvem questões do cotidiano e o modo como você e sua família fazem isso? Aí você no caso, vai pensar, né? E ver se acendeu uma luzinha, né? Tipo, aconteceu algum problema, né? E você e seus pais compartilharam esse problema com você, dialogando, né? Conversando no momento no jantar, ou conversando no bate-papo na sala, antes da novela, na hora do repórter. Aí cada família, né, tem o seu ponto de vista, não é isso? Muito bem. Agora, página 34. Os povos tradicionais e seus direitos. Há povos que têm modos de viver que se diferenciam do restante da população brasileira. São os chamados povos e comunidades tradicionais, incluem indígenas, ribeirinhos, quilombolas, entre outros.
Além dos direitos comuns a todos os brasileiros, essa população tem direitos específicos que protegem a seu acesso à terra. Ok. A educação, a adaptação específica, a informação e a preservação de seus modos de vida, por exemplo. Observe as imagens de duas comunidades tradicionais, que são a quilombola e a ribeirinha. Então, nós temos aí duas imagens. Ok. Escreva 2 direitos dos povos tradicionais do Brasil. Escreva 2 direitos dos povos tradicionais do Brasil. Você escreveu os 2 direitos? Então, vamos lá. Quais são os direitos deles aí? Foi dito aqui no texto, né? O direito à terra, à educação adaptada e específica. Como assim, professora, educação adaptada e específica? Educação adaptada e específica é de acordo com aquele grupo, de acordo com aquela comunidade, de acordo com aquele povo, porque no momento em que eles estão aprendendo, a pessoa que vai levar o conhecimento naquele local, ela tem que saber como falar, o que levar, que conhecimento eles devem aprender, conhecer. Então, é de acordo com o povo, de acordo com a origem, de acordo com a comunidade, principalmente sendo os indígenas, ok? E principalmente a preservação dos modos de vida deles, né? Chegar no momento da aula ali, tem que saber preservar e respeitar o modo de vida deles, que é um momento específico daquela comunidade, daquele povo. Número 2. Marque com X a informação correta. Entre os povos tradicionais do Brasil, apenas os indígenas têm direito à preservação de seu modo de vida? Não. Os povos indígenas e as comunidades de ribeirinho e quilombolas têm histórias e modos de vida diferentes, que necessitam ser protegidos por meio de direitos específicos? Sim. Direitos específicos, sim. Ok? E na página 35, vamos ver o direito à terra. Os povos indígenas e quilombolas têm direito à demarcação de terras tradicionalmente habitadas por eles. Esse direito está relacionado à ideia de possibilitar uma vida digna a esses povos, uma vez que, por meio da terra, retiram o seu sustento diário. Além disso, a terra é sagrada para os indígenas e faz parte da história deles, não é isso? A demarcação de terras é um processo por meio do qual é assegurado aos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. O direito à terra em que habitam é tradicionalmente, ok? Vem de muitas tradições, de muitas gerações e que devem ser respeitadas atualmente, continuar a ser respeitadas. Muitos indígenas e quilombolas lutam pela defesa de suas terras, participando da política, de palestras, de debates públicos, entre outros eventos. Além disso, alguns povos indígenas, por exemplo, usam a internet para denunciar a invasão de suas terras, o desmatamento e os crimes ambientais praticados por indivíduos não indígenas. Esses povos conseguem fazer essas denúncias por meio da criação de sites, blogs e redes sociais. Ok? Ué, professora, mas os índios fazem isso? Sim. Os índios, muitos índios, muitos grupos indígenas vivem ainda com aquele povo, com aquele modo de vida de povos indígenas bem tradicionais. Agora, um bom grupo de grupos indígenas vão à escola, já sabem mexer em computador, já se formam em profissões modernas, não acompanham aquele ritmo antigo, mas não deixam de ser índios, ok? Muito bem. Página 36. Página 36. Quais são as dificuldades que os povos indígenas e quilombolas enfrentam no processo de demarcação das terras que tradicionalmente habitam? Quais são? Os problemas indígenas e quilombolas não têm documentação que comprova a posse das terras habitadas há muito tempo por seus antepassados.
O que dificulta o processo de demarcação? Não tem registro, não tem. Eles têm a terra, né, como a terra é algo tipo de todos. Então, aquele que cuida é o dono da terra. Assim é a vida dos índios. E quando está havendo esse problema da demarcação, é difícil eles provarem que a terra pertence a eles. Mas se eles cuidam, se eles sobrevivem dessa terra, né, é um direito deles estarem ali. Qual é a sua opinião sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas? Qual é a sua opinião? Agora mesmo, né? Eu acabei de falar entrando na pergunta número 2, né? Qual é a sua opinião sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas? Essa demarcação, você acha que é justa? Você acha injusta? Você acha que não deveria haver demarcação? Porque já que eles estão lá? Vamos refletir? Qual é a importância das tecnologias digitais para os indígenas nos dias atuais? Qual é a importância da tecnologia nos dias atuais para os indígenas? Por quê? Porque através da tecnologia eles conseguem passar para o mundo, né? Para o mundo o quê? Os seus problemas, não é isso? Aqui na página 35 diz: esses povos conseguem fazer essas denúncias por meio de criação de sites, blogs e redes sociais, né? Passar os problemas vividos por eles, né? Daquele local através das redes sociais, através da internet, ok? Então é muito importante que eles tenham acesso e que eles possam passar os seus problemas, né? As suas limitações, né? As suas angústias ali vividas junto com o seu povo, com o seu grupo, para as outras pessoas, no caso, nós que estamos aqui fora. Não é isso? Então, existem os grupos de índios que vivem com as tradições bem antigas e os grupos de índios que vivem no seu local, né? No seu local, na sua tribo, na sua aldeia, mas que já são índios o quê? Conectados, não é isso? Que estudam, né? Que vão à escola, que sabem manusear o computador. Aqui perto de nós, em Angra dos Reis, tem lá em Bracuí, uma comunidade indígena. E as crianças indígenas ali, elas vão para as escolas públicas próximas. Elas trabalham, elas levam o seu artesanato também para vender nas praças que tem ali próxima, na cidade. E muitas delas já sabem mexer em aparelhos digitais, já são modernas, mas não deixando de ver o quê? A sua essência, ok? Bom, crianças, ficamos por aqui então nas correções desse livro de história. Agora vocês têm atividades na plataforma, exercícios para que vocês possam fazer consultando o seu livro, ok? Consultando direitinho, fazendo com calma e verificando lá o início e o término dos exercícios ali contidos, tá bom? Bom, crianças, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Aqui mesmo, hoje quarta-feira, daqui a pouquinho tem aula de matemática, tá bom? Beijos!